paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Oséias. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos na segunda parte das mensagens de Oséias, e aqui nós vamos ver uma divisão em 4 partes, subpartes. Efraim e Judá como desonestos e tolos, o Jacó antes e agora, no tempo de Oséias, com sua arrogância e autossuficiência, o Efraim antes e agora, no tempo de Oséias, com a sua idolatria e ingratidão, e a relação entre Israel e Deus, o arrependimento e a restauração prometidos. Então, vamos lá. A última parte do texto, que vai do verso 12 do capítulo 11 até o capítulo 14, fala de um Israel andando, marchando do castigo até a restauração. Portanto, é essa última parte que Oséias está falando para nós. O reino do norte, Israel, está no último decênio de sua existência. Dali 10 anos, mais ou menos, ele vai desaparecer. Ele vai ser conquistado pela Assíria. E mesmo assim, vendo ao longe que a coisa não está fácil, que a coisa está difícil, ele não se emenda e não busca um arrependimento. O livro fala de um futuro. Não este futuro de 10 anos, de 20 anos, quando do cativeiro. Ele fala de algo muito lá na frente. Após esta ira, este juízo, esse julgamento, quando as lições vão ser aprendidas, aí sim nós estamos falando de uma restauração. Esta última parte, estes capítulos 11, 12, 13 e 14, fala não só para o povo de Israel, fala para todo o povo de Deus. Fala para aquele povo e para este povo nos nossos dias também. Ele começa a falar de Efraim e de Judá. Efraim e Judá, filhos de Jacó, que são desonestos e tolos. Como assim? Quando ele fala de Efraim, lembre uma coisa. Este Efraim ele está representando aqui todo Israel. Não é só a tribo de Efraim, porque Efraim é a principal tribo, a maior tribo, a mais importante tribo de Israel. Então, quando ele fala de Efraim, ele está falando de todo o reino do norte, de todo o reino de Israel. Ele fala aqui de El. A tradução de El é Deus. O nosso Deus também, nós usamos essa denominação, né? Porque quando a gente traduz alguns nomes de Deus, a gente traduz para Deus, como Deus. Então, quando eu digo assim, El Shaddai, eu estou falando do nosso Deus, né? El como Deus. Só que neste texto aqui, este El não é o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Judá. Não é esse Deus. Esse El significa o Deus cananeu, porque a tradução de El é Deus. Então, ele está aplicando El, Deus, para o Deus cananeu. E ele fala de santo. Cuidado aqui, amado. Santo não são os santos da igreja. A igreja católica tem vários santos, né, que são chamados santos. A igreja primitiva falava que os membros da igreja também eram chamados de santos. Então, os santos da igreja, que são as pessoas santificadas, não são estes também. Então, quando ele fala de santo aqui
nesta passagem, ele está falando do conjunto dos deuses cananeus. Então existiam vários deuses de Canaã. Nós temos um vídeo que fala sobre a idolatria, o amado tem à sua disposição, pode chegar lá e dar uma olhadinha nesse vídeo. Então, quando ele fala desses santos aqui, na verdade ele está falando de um panteão. O que é um panteão? É um conjunto de deuses, é um conjunto do que eles chamam da corte do deus cananeu. Baal. Então, o que nós temos? Nós estamos falando aqui, o profeta está falando aqui destes deuses, dos falsos deuses, dos ídolos que eram adorados pelo povo. Oséias agora não fala mais de lugares. Lembra que até agora a gente estava falando de Betel, Gilgal, Bete-Aven, mais não sei o que. Ou seja, até agora a gente estava falando de lugares e daquilo que ele representava para o povo. Agora ele começa a falar de pessoas. E o exemplo destas pessoas, o que elas representam para o povo. E é óbvio que ele volta aos mesmos assuntos. Falando, e o povo não ouvindo. Quanto mais se fala, parece que pior fica. Então, ele está falando dos erros da idolatria, da loucura da política que eles estavam fazendo, da autoconfiança militar. Tudo isso estava levando para o julgamento de Deus. Israel estava indo para o julgamento. Portanto, o reino do norte, Israel, estava sendo levado, dali a alguns anos, 10 anos, 20 anos, ele estaria sendo levado para o cativeiro assírio. Mas isso não significa que Judá era o melhor deles, não. Não significa que ele estava livre. Não, ele também enfrentaria o julgamento de Deus. Esse julgamento vai acontecer depois, diante da Babilônia, né? Porque Judá cai frente à Babilônia e agora Israel vai cair frente à Assíria. Efraim, então, ele é visto como um pastor que apacenta o vento. Então a gente está cuidando do vento. Ora, o que o profeta está dizendo? O que é apacentar o vento? Que loucura é essa? Apacentar o vento. Quer dizer o seguinte, Efraim está tendo um esforço tolo, inútil, fútil, que não vai levar a nada. É como se eu estivesse cercando o vento para cá, cercando o vento para lá, isso não vai dar nada. Não vou conseguir absolutamente nada com isso. Quando é que Efraim está apacentando o vento? Apacentar o vento aqui, ele está dizendo, ele faz tratado com um povo, tratado com outro, ele faz tratado com a Síria, ele leva azeite para o Egito. O que é o azeite? Azeite é o resultado de toda a prosperidade. Né? Quando a gente fala de azeite, quando a gente fala de gordura, a gente está dizendo que aquilo que sobra, aquilo que é prosperidade. Então, quando ele diz que Israel está fazendo aliança com a Síria, mas está levando o azeite para o Egito, quer dizer que ele também está cortejando o Egito. Ele está levando suborno para o Egito, tirando as riquezas da nação e levando para aqueles povos que não vão proteger, que não têm o que oferecer de proteção para o povo. Em outras palavras, ele está cortejando dois inimigos ao mesmo tempo. Isso não vai dar certo. Isto é apacentar o vento. E agora ele fala de Jacó. Quem que é Jacó? Jacó era o pai de Judá, era o pai de Israel, é o pai desse povo todo, né? O que acontece aqui é que de Jacó vem todas as tribos de Judá e vem todas as tribos de Israel. Né? Você vai dizer, mas Israel não é o nome de Jacó quando ele luta com o anjo? Sim, mas Israel ele é formado de 10 tribos vindas, filhos
de Jacó. Então, Jacó é lembrado porque tal pai, tal filho. E ele lembra que ele lutou com Deus, ele lutou com o anjo do Senhor, né? Como uma forma de arrependimento, um retorno que o povo devia voltar. Porque foi neste momento em que Jacó deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. Israel. Ele passa a ser Israel. Israel, Deus, né? Então, aquele que luta com o povo, com Deus e vence, né? Ou seja, Israel. Então, ele devia ser imitado nisso, no sentido de que ele deveria seguir a Deus, ele deveria se voltar para Deus. Então, nós vamos ver aqui que até esse momento, né, Deus teve paciência, Deus teve longanimidade, Deus teve um tratamento diferente para Jacó. Jacó, o nome é trapaceiro, porque ele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. Amado, lembra dessa história, né? Então, Deus teve paciência em fazer todo um tratamento para Jacó até ele se transformar em Israel. Mas o que ele estava vendo agora? O profeta está vendo que ambos, tanto o reino de Judá com as 2 tribos, quanto o reino de Israel com as 10 tribos, eles eram efetivamente descendentes de Jacó, herdeiro de toda a característica tola, ímpia, enganadora de Jacó, porque eles achavam que eles podiam agir desse jeito, como Jacó sempre agiu. Não se transformar em Israel, mas como Jacó sempre agiu. Jacó era um atrevido, Jacó era um impulsivo, ele fazia e depois ele queria ver o que ia acontecer. Bom, primeiro eu vou fazer, depois eu vejo o que é que dá. Não é assim. E ele fala aqui que 2 situações foram importantes na vida de Jacó. Primeiro, quando ele agarrou o calcanhar de Esaú. Depois, quando ele agarrou o anjo. Então, ele primeiro faz, depois ele vai ver o que dá. Ele agarra o calcanhar de Esaú ao nascer. E depois ele agarra o anjo. Ele luta com Deus, luta com o anjo de Deus. Mas acontece que depois da luta ele foi abençoado. Foi. Depois da luta ele foi abençoado. Mas ele viveu o resto da vida com um sinal, com uma cicatriz desta luta, que foi a dor no seu corpo de um deslocamento na coxa, né, que aconteceu, né, quando o anjo tocou na coxa, deslocou, e ele ficou com esse sinal o resto da vida. Então ele trouxe com ele um sinal do seu atrevimento e da sua impulsividade em agarrar o anjo. Ele foi abençoado? Foi, ele foi. Mas ele tem este sinal, ele teve esse sinal o resto da vida como uma marca da sua impulsividade e do seu atrevimento. Quando ele fala de Jacó, ele inverte um pouco a ordem em que as coisas aconteceram. Porque ele fala, primeiro que ele contendeu com Deus, ele brigou com Deus. Isso foi a última coisa que aconteceu quando o seu nome foi mudado de Jacó para Israel. Ele fala de um choro, de uma súplica pelo favor de Deus. Isso não está no texto original. Muito provavelmente era uma tradição que eles conheciam e, portanto, está aqui no livro do profeta. E a primeira coisa que aconteceu disso tudo foi o encontro dele em Betel, né? Cidade de Deus. El, de novo aqui, né? Betel, Beit é casa, El, Deus. Tá? O encontro e adoração dele em Betel. Quando Betel era simplesmente um lugar de adoração. Depois virou um centro de idolatria. Então, acontece aqui uma presunção.
a gente já viu que ele era atirado, a gente já viu que ele era atrevido, que ele era impulsivo. Na verdade, Jacó era presunçoso. Havia presunção, ele era arrogante, né? Ele exigia um direito que ele não tinha, ele enganou, na verdade, para pegar as bênçãos de Esaú, ele enganou Isaac, seu pai, né? Porque ele achava que tinha direito. E assim os seus filhos, eles acham que têm direito. Eles acham que, por serem eleitos, jamais acontecerá nada. Eles não vão passar por risco nenhum, por perrengue nenhum, por dificuldade nenhuma, porque eles são eleitos. Não importa o que eu faça, eu sou eleito. Não é bem assim. Deus elegeu, sim, mas ele fez um pacto que é para poder compor tanto a parte de bênçãos e proteção do Senhor, quanto a de obediência e retidão do povo. Mas o povo só quer saber da bênção de Deus. Ele acha que ser eleito é só ser abençoado, que não precisa obedecer e agir em retidão, em justiça e misericórdia. Então, esta presunção de Jacó, que era visto lá, agora está sendo visto no povo. O povo age desse jeito. Assim como nós sabemos que muita gente diz, não, eu sou salvo. Então, se eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou salvo. Não é bem assim, amado. Não é bem assim. Nós podemos decair da graça, nós podemos cair, nós podemos nos desviar. Se nós não seguirmos rigidamente, estritamente os mandamentos do Senhor. Então, às vezes, as pessoas agem com essa arrogância, essa presunção de Jacó. Eles ainda são Jacó. Eles não são Israel, eles ainda são Jacó, enganador, como se eles pudessem ludibriar a Deus. A presunção de Jacó em Betel, não garantiu que ele fosse obediente a Deus, porque ele fez promessas em Betel, na casa de Deus, Bet-El, casa de Deus. Ele fez promessas, mas ele não cumpriu as promessas que ele fez lá. Betel não foi a solução, porque depois do que aconteceu em Betel com Jacó, ele continuou Jacó, foi para a casa de Labão, casou, teve filhos, voltou de lá, Jacó. Ele continuou Jacó, ele continuou enganador, ele continuou presunçoso, arrogante. E Betel se torna o centro de adoração de bezerros. O centro da idolatria de Israel. Jacó não cumpriu o voto de fidelidade a Deus. E aí ele se encontrou com o anjo. Tá vendo? Então, por conta disso, houve um momento crucial na vida de Jacó em que ele teve que se encontrar com o anjo. Ele teve que enfrentar o anjo. Ele teve que enfrentar aquilo que ele tinha prometido em Betel e que ele nunca fez. Israel agora estava agindo exatamente como Jacó. Ele achava que se eu faço a cerimônia está certo, se eu sacrifico está certo, tudo que é ritual e cerimonial eu estou fazendo, então está tudo certo. Não, a obrigação da aliança não é essa. A obrigação da aliança é obediência. É retidão de caráter, é justiça, é um comportamento reto. Não ritual. Deus não quer ritual. Desde quando Deus disse que o ritual substitui a obediência? Isso não acontece. Aliás, em várias partes da Bíblia,
Deus manda os seus profetas dizer exatamente o contrário. Eu não quero ritual, eu não quero uma cerimônia vazia, eu quero obediência, eu quero retidão. Era isso. Israel estava sendo Jacó, achando que Betel estava resolvendo, quando não. Deus é apresentado então como o Senhor, o Deus dos exércitos. Esse nome, Senhor Deus dos Exércitos, é o título completo de Deus. O título inteirinho de Deus é esse. E ele vai refletir o quê? O poder e a glória, a majestade, a soberania de Deus. Amado, não se esqueça nunca com quem você está tratando. Você não está tratando com qualquer um. Você está tratando com o Senhor, o Deus dos exércitos. Em glória, majestade, poder, soberania. Não é qualquer um. A descendência de Jacó tinha que ser reorientada. Jacó tinha que virar Israel. Tinha que mudar, tinha que se encontrar, tinha que se converter, tinha que renovar a sua responsabilidade diante da aliança e assumir a sua responsabilidade diante da aliança. Para isso, Deus deu acesso ao arrependimento, porque somente arrependido Israel poderia acessar novamente a aliança com arrependimento. Até nisso nós dependemos de Deus. Deus dá para nós acesso, possibilidade de arrependimento. Quando? Agora, hoje. Agora é a época certa. Hoje é o dia. Agora é a hora. Ele termina essa parte aqui falando de uma balança enganosa. O que é essa balança enganosa? Jacó, o enganador, aquele que acha que pode ter vantagem em tudo. O povo era desonesto, enganador. Ele fazia prática comercial desonesta, ele enganava as pessoas. Ele oprimia até os amigos, aliados, familiares. Não quero saber, eu quero ter vantagem. O comércio trapaceiro, a trapaça, o engano, o engodo, a enrolação era tolo, era infantil, era pernicioso, trazia mal. Por quê? Porque confere um selo de impiedade, de pecado. Ele se achava inocente ou se achava livre de qualquer possibilidade de punição. Ah, não posso ser punido. Ah, não, eu sou inocente. Tanto um quanto o outro é errado. Tanto se achar inocente quanto não é, quando não é, se enganar, quanto se achar não passível de punição. Eu sou impune, ninguém pode me tocar. Não é assim. Deus pode e Deus vai tocar. Efraim é povo de escolha de Deus. E as escolhas que Deus faz para o seu povo no juízo é para resultar em prosperidade, assim como um pai castiga o filho quando ele se comporta mal, quando ele é rebelde. Que é para lá na frente ele aprender a lição e fazer direito. É uma volta à austeridade, à justiça, à retidão, aquilo que é correto, que existia nas tendas quando no deserto. Que isto sirva de lição para a minha vida e para a tua vida. Amém, amados?
Bons estudos!